Olá, tudo bem? Você sabe como interpretar a Bíblia? Muitas pessoas têm dúvidas mesmo, e às vezes começa a ler, acha que é um texto assim meio cansativo. Não é cansativo, ele é até interessante. Quando nós começamos a descobrir a forma correta de ler a Bíblia, ler e interpretar a Bíblia. A gente vai dividir em três sistemas de interpretação. A Bíblia ela não pode ser interpretada no que só tem na letra, o que está escrito ali. Como tudo que está escrito na Bíblia, eu vou interpretar como letra, como texto. Não, eu não posso trabalhar dessa forma. Eu vou trabalhar com três sistemas de interpretação, que é o sistema literal, é o sistema simbólico e o sistema figurado. Então são três sistemas: literal, simbólico e figurado. O que isso vem a ser dentro da Bíblia? Então a Bíblia toda ela é dividida a forma da sua interpretação em cima desses três sistemas. Primeiro sistema literal. Quando a gente começa a ler a Bíblia, alguns textos lá, eles são literais, aconteceram realmente. Como está escrito, aconteceu. Quando o anjo aparece a Maria e diz a ela, você será a mãe de Jesus, e conta toda aquela história para ela e fala o que vai acontecer, era de forma literal. E a Virgem dará à luz. Lá em Lucas 1, já começa falando, a Virgem dará à luz e tal, e acontece realmente a passagem ali. A Maria, ela dá à luz a Jesus. Então é literal. Isso é uma interpretação literal. A interpretação figurada. Como vem a ser a interpretação figurada? Lá em Hebreus 4:7, fala assim, não endureçais os vossos corações. E em João 10:9 fala, eu sou a porta. E em João 6:48 fala, eu sou o pão da vida. Não endureçais os vossos corações, é um sentido figurado. Você imagina você endurecer seu coração, você vai morrer, né? Congelei o coração, virou pedra e tal. No literal, o endurecer, o coração vai parar de bater. Então, esse endureçar os vossos corações não estejam insensíveis. Então, o que acontece? É um sentido figurado. Jesus ele fala, eu sou a porta. Você olha para ele e fala, não, você é um homem. Você não é porta. Porta eu conheço, porta. Mas no sentido figurado, ele estava falando assim, olha, a passagem deste mundo para a eternidade tem que ser por mim. Entrada no céu é por mim. Ele fala assim, eu sou o pão da vida. O pão da vida, ou seja, então, quem se alimenta daquilo que Jesus fala, ele vai ter a vida eterna, vai ter uma vida. Então, Jesus ele fala de forma figurada, eu sou o pão da vida, eu sou o lírio, ele é o lírio dos vales, ele é o pão da vida, a rosa de Saron, ele é a porta, ele é o bom pastor, né? Tudo isso é figurado. No terceiro sistema, que é a interpretação simbólica. Se trata de objetos animados ou inanimados dentro do contexto, dentro do texto na Bíblia dito. Tá? Então tem alguns elementos que são animados, elementos que são inanimados. Então quando a gente vê lá em Daniel 2:7, nós encontramos esse tipo de interpretação. Lá em Daniel 2, no capítulo 2 e no capítulo 7, a interpretação usado pelo próprio Espírito Santo, os reinos gentios mundiais desde a Babilônia, né, até o nosso tempo atual, que é a estátua de Nabucodonosor, aquele sonho que ele teve. Então no sonho ele via ali o Império Babilônico, cabeça de ouro, né, tudo cheio de seu esplendor e glória, mas era simbólico, simbolizando os reinos até os nossos dias. Então essa é a forma de interpretação simbólica. São elementos animados ou inanimados. Então convém lembrar também que mesmo na interpretação figurada ou na simbólica, devemos sempre procurar a verdade literal, a mensagem divina contida na passagem que está sendo apresentada. Por que a gente fala da verdade literal? Porque pode haver alguns textos fora da Bíblia que apresentam símbolos, apresentam figuras que não tem cunho bíblico, não tem na palavra de Deus. E eles colocam como figuras, alegorias e
e símbolos que a gente tem que tomar muito cuidado. Se não tem esse símbolo na Bíblia, se a Bíblia não fala sobre isso, com certeza alguém criou isso da sua mente, e aí no literal, analisando a literatura, nós descobrimos que esses símbolos não são símbolos reais daquilo que a Bíblia fala. Então a gente tem que tomar alguns cuidados. Para quem está começando a ler a Bíblia agora, então guarde o seguinte, são 3 sistemas de interpretação. Literal, aquilo que está escrito e aconteceu. Figurado, aquilo que mostra, né, figurativamente a presença de Deus ou alguma ação de Deus. Símbolos, aquilo que é representado por símbolos animados ou inanimados dentro da Bíblia, que apresenta um contexto histórico, profético, que dá como base de ensino e aprendizado para nós. Tá? Quando a gente vai começar a ler a Bíblia. Dei o exemplo da estátua de Nabucodonosor. Foi símbolo, tá? Simbólico. José, quando sonha, ele sonha com os feixes ali, né? Seus feixes ali estavam, os feixes dos irmãos estavam se curvando diante do feixe dele ali, né, na hora da colheita, e ele seria destacado. Outro sonho, que de forma simbólica também, vacas magras, né, saíam ali, comiam as vacas gordas, né, lá do reino do faraó. E também a parte literal, a água se transformar em sangue, foi literal isso, a água se transformou em sangue lá nas 10 pragas, né, a primeira praga que aconteceu lá no Egito. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Essas são as 3 classes que a gente tem aqui de interpretação. Segunda parte, para interpretarmos e lermos a Bíblia de forma correta e entender aquilo que a Bíblia tem para nós. A segunda parte é as 3 classes de povo. Então são 3 classes de povo que nós temos dentro da Bíblia. Tá? A primeira classe de povo é a classe do povo de Deus. A Bíblia fala assim, o povo de Deus. Então nós temos o povo de Deus, né, que é o judeu, que era conhecido como povo de Deus, aí os hebreus, os judeus, o gentio, que era aquele que não era judeu, não é judeu, aliás, né, aquele gentio, que é estrangeiro, que é de fora, e a igreja. Então hoje nós temos que olhar a Bíblia entendendo essas 3 situações: judeu, gentio e a igreja. Quando eu começo a ler isso, como está lá assim, onde está isso na Bíblia, né? Então, se a gente for começar a parar e pensar, onde está isso na Bíblia que a Deilton está falando, que são 3 povos, né? Você vai ver lá em 1 Coríntios 10, 32, tá? 1 Coríntios 10, 32. Eu vou abrir aqui rapidinho a minha Bíblia, depois eu faço corte para diminuir o tempo. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então são 3 povos: aos judeus, aos gregos, que são gentios, e à igreja, que é a nossa situação hoje, né? Como crentes, como evangélicos, como servos, como cristãos. Então fica aqui a situação a descrição dos 3 povos. Então nós vimos que a interpretação da Bíblia ela vai nos 3 sistemas, literal, figurado e simbólico. Nós temos também os 3 tipos de povos que a Bíblia fala. Fala do judeu, fala do grego e fala da igreja. Judeus, gentios e igrejas. Tá? Quando a gente começa a ver mais detalhes sobre isso. Outro ponto também para a interpretação da Bíblia. Outro ponto para a interpretação da Bíblia é o seguinte: a Bíblia ela é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus e a Bíblia é inspirada por Deus. Opa, então peraí. Muitas pessoas falam assim, a Bíblia contém a palavra de Deus. Tem gente que fala assim, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Realmente, toda a Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus? Contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Só que vamos
separar isso agora. Vamos desmembrar isso daqui e entender melhor como funciona isso. Primeira situação, ela é a palavra de Deus? É. Quando ela é a palavra de Deus? Quando Deus está falando. Quando Deus está falando na Bíblia, ela é a palavra de Deus. Vamos lá, os 10 mandamentos entregues para Moisés lá no monte. O que aconteceu? Deus falou, não adulterarás, não matarás, não levantarás para ti outros deuses que não sejam. Então, daqueles mandamentos, ok? Deus falou com Noé, constrói uma arca, porque virá o dilúvio. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, Gênesis 1. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis 1:1. E disse Deus, haja luz. Isso é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus? Contém a palavra de Deus. Como que ela contém a palavra de Deus? Quando os autores dos livros colocam a palavra de Deus nas histórias que ele está contando. Nós não vemos Deus falando ali o que aconteceu com o muro. Deus falando assim, então eu, Deus, derrubei o muro. Ele não fala isso. Fala assim, e o povo bradando, o muro de Jericó caiu por terra. Então aí contém a palavra de Deus. Contém a palavra de Deus. E agora, quando ela é inspirada por Deus. Então a Bíblia, tudo que está escrito ali foi inspirado por Deus. Embora nem tudo que está na Bíblia foi Deus quem falou. Ó, vamos de novo para não dar nó. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus, ela contém a palavra de Deus e ela é a palavra de Deus. Só que nem tudo que está na Bíblia foi falado por Deus. Aí vocês vão falar assim, então a Bíblia não foi falada por Deus? Não, olha só. Vamos lá. Por que está na Bíblia? Porque está na Bíblia escrito o seguinte. Tomé estando ali com os 12, né, quando Jesus havia sido crucificado, ressuscitou e apareceu, eles contaram para Tomé. Jesus esteve aqui. O que Tomé fez? Eu não acredito, só acredito vendo. Essa frase de Tomé, ela está na Bíblia. Eu só acredito se eu ver as marcas ali. E eu ver as marcas nas mãos dele. Isso não foi Deus quem falou. Isso foi um homem que falou. Foi o Tomé que falou isso. Isso não foi palavra de Deus. Mas ela está na Bíblia, foi inspirado ao autor colocar isso para nos ensinar. Nos ensinar o quê? Bem-aventurado aquele que não vê e crê. Não é isso que a Bíblia fala? Então, bem-aventurado aquele que não vê e crê. Tomé, ele teve que ver para crer. Então, a gente às vezes começa a pensar assim, eu nunca vi Deus, mas eu acredito em Deus. Então, eu sou um bem-aventurado. Ficou na Bíblia como um ensino para mim. Então, quando eu começo a interpretar a Bíblia dessa forma, eu começo a entender que ela não é complexa. Né? Eu começo a entender os pontos que eu tenho que trabalhar. A Bíblia ela é literal, ela é figurada, ela é simbólica. A Bíblia ela foi deixada para 3 povos, que é judeu, os gentios que somos nós, e a igreja que somos nós, os gregos e a igreja que somos nós. Né? Foi deixado para esse povo. Eu consigo entender que o ministério de Jesus ele não foi só Jesus esperando milagres, tem um propósito. Ele foi profeta, ele foi sacerdote e ele foi rei. Aliás, ele é profeta, sacerdote e rei até hoje. Né? E eu consigo entender que dentro da Bíblia ela contém, e foi inspirada por Deus. Só que nem tudo que está na Bíblia foi dito por Deus. Está ali para servir como exemplo para as nossas vidas, está ali para servir como ensino para a nossa vida nesse mundo. É um manual da vida, a Bíblia é um manual da vida. Então, se eu começar a pegar ali o que aconteceu, o que tem ali naquele escrito, e começar a aplicar na minha vida, eu começo a enxergar o quê? Todo o plano profético de Deus para a salvação do homem. Isto já é um outro assunto. Plano de Deus através dos séculos.
E aí nós vamos entrar nas dispensações. São 7 dispensações, nós estamos vivendo a 6ª dispensação, começando lá com Adão e Eva até os nossos dias. Então esse já é um outro assunto.